Você está prestes a mergulhar na trajetória, na experiência e nos ensinamentos de alguém que marcou a história. Não apenas com feitos grandiosos, mas com escolhas conscientes, mentalidade diferenciada e princípios que atravessam gerações. Homem ou mulher, esse líder não nasceu pronto. Foi moldado por desafios, por decisões difíceis, por quedas e recomeços. E é justamente nisso que reside seu maior poder, a capacidade de crescer, adaptar-se e influenciar o mundo ao redor com visão, coragem e consistência. Este audiobook não é apenas uma biografia. É uma ferramenta de modelagem. Um convite para observar, absorver e aplicar. Ao longo do caminho, você vai identificar padrões de comportamento, hábitos de pensamento, estratégias e atitudes que geram impacto real. E que podem ser adaptadas à sua própria vida. Porque aprender com quem já fez é encurtar o caminho. E modelar não é copiar. É compreender a essência para criar sua própria versão de grandeza. Prepare-se para caminhar ao lado de alguém que transformou sua história pessoal em legado. E que agora pode inspirar a sua grande virada. Peter Drucker, a habilidade que separa profissionais comuns dos extraordinários. Peter Ferdinand Drucker nasceu em Viena, na Áustria, em 1909, em uma época de profundas transformações políticas, econômicas e sociais na Europa. Mas sua história não começou em empresas. Não começou em conselhos administrativos. Não começou em grandes corporações. Começou em uma casa onde ideias circulavam constantemente. Seus pais promoviam encontros com intelectuais, economistas, cientistas, artistas e líderes da sociedade da época. Ainda jovem, Drucker teve contato com discussões sobre política, comportamento humano, economia e os desafios que moldavam o mundo. E isso despertou algo que o acompanharia por toda a vida. A curiosidade de compreender como as sociedades funcionam. Como as pessoas tomam decisões. Como instituições são construídas. E principalmente, por que algumas organizações prosperam enquanto outras fracassam? Mas existe um detalhe importante. Desde cedo, Drucker percebeu que por trás de qualquer sistema existiam pessoas. E essa percepção moldou todo o seu pensamento. Porque, embora o mundo mais tarde o reconhecesse como o pai da administração moderna, seu verdadeiro interesse nunca foi apenas gestão. Era o ser humano. Ao longo da juventude, estudou direito, economia, filosofia e ciência política. Mas não buscava diplomas. Buscava compreensão. Queria entender o funcionamento do mundo. Queria compreender os mecanismos invisíveis que influenciam comportamentos, decisões e resultados. E isso se tornaria uma característica marcante da sua trajetória. Enquanto muitas pessoas observavam apenas os acontecimentos, Drucker observava as causas. Tentava enxergar aquilo que estava por trás dos fatos. Foi durante esse período que testemunhou mudanças profundas acontecendo na Europa. Instabilidade política. Crescimento de regimes autoritários. Transformações econômicas. Conflitos sociais. E essas experiências ampliaram ainda mais sua percepção sobre liderança e responsabilidade. Ele começou a entender algo que o acompanharia por toda a vida. Quando pessoas deixam de assumir responsabilidade, sistemas inteiros começam a falhar. Essa percepção não surgiu em livros. Surgiu observando a realidade. Mais tarde, mudou-se para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos. E foi nesse novo contexto que sua trajetória começou a ganhar forma. Ao analisar organizações americanas, Drucker percebeu algo curioso. Muitas empresas possuíam recursos. Possuíam pessoas talentosas. Possuíam oportunidades. Mas ainda assim enfrentavam enormes dificuldades. E isso despertou uma pergunta fundamental. Se os recursos existem, por que os resultados nem sempre aparecem? Ao investigar essa questão, ele chegou a uma conclusão que transformaria sua vida. O problema raramente estava apenas na capacidade. Na maioria das vezes, estava na direção. Pessoas trabalhavam muito. Mas nem sempre trabalhavam nas coisas certas. Havia esforço. Mas faltava clareza.
E essa percepção se tornou uma das bases do seu pensamento. Ao longo dos anos, Drucker começou a estudar organizações de diferentes setores. Empresas privadas, instituições públicas, organizações sem fins lucrativos. E percebeu que existia um padrão comum. Aquelas que prosperavam possuíam clareza sobre sua missão. Sabiam por que existiam. Sabiam qual valor geravam. Sabiam qual problema resolviam. As demais se perdiam em atividades, em processos, em burocracias. E isso gerava desperdício de energia. Esse princípio também se aplica à vida humana. Porque muitas pessoas trabalham intensamente, mas sem direção. Passam anos ocupadas, mas sem clareza. E, por isso, terminam cansadas sem necessariamente estarem construindo algo significativo. Drucker compreendeu que produtividade não era apenas fazer mais. Era fazer aquilo que realmente importa. E essa diferença mudou tudo. Ao longo da sua trajetória, tornou-se consultor de algumas das maiores organizações do mundo. Mas aquilo que mais impressionava não era a sua inteligência. Era a sua capacidade de simplificar questões complexas. Ele fazia perguntas que poucos tinham coragem de fazer. Perguntas como: o que realmente precisa ser feito? Qual é a missão desta organização? O que gera valor? Essas perguntas pareciam simples, mas tinham poder transformador. Porque traziam clareza. E clareza muda decisões. Outro aspecto marcante da sua vida foi sua visão sobre trabalho. Drucker não enxergava trabalho apenas como fonte de renda. Para ele, trabalho era contribuição. Era uma forma de servir. Era uma forma de participar da construção da sociedade. E isso elevava completamente o significado da atividade profissional. Porque quando alguém trabalha apenas por obrigação, o esforço se torna pesado. Mas quando entende sua contribuição, o trabalho ganha propósito. Ao observar líderes ao longo das décadas, Drucker percebeu outra característica importante. Os melhores líderes não eram necessariamente os mais carismáticos, nem os mais brilhantes. Eram os mais responsáveis. Assumiam compromissos. Tomavam decisões. Corrigiam erros. Pensavam no longo prazo. E essa percepção fortaleceu ainda mais sua convicção de que responsabilidade é a base da excelência. Não excelência como perfeccionismo, mas excelência como compromisso. Compromisso com aquilo que foi confiado a você. Compromisso com a qualidade. Compromisso com o propósito. Compromisso com a contribuição. Ao longo dos anos, Drucker escreveu dezenas de livros e influenciou líderes no mundo inteiro. Mas, olhando para sua história, fica claro que sua maior contribuição não foi ensinar administração. Foi ensinar responsabilidade. Foi ensinar que resultados consistentes são construídos quando existe clareza, direção e compromisso. Porque, no final, organizações crescem quando pessoas assumem responsabilidade. Lideranças amadurecem quando assumem responsabilidade. E vidas se transformam quando assumem responsabilidade. E, diante de tudo isso, surge uma pergunta inevitável. Você está apenas executando as tarefas que aparecem diante de você, ou está assumindo a responsabilidade de construir algo que realmente gere valor através do seu trabalho? Ao aprofundarmos a trajetória de Peter Ferdinand Drucker, percebemos que sua contribuição foi muito maior do que ensinar administração. Ele ajudou milhões de pessoas a compreenderem algo fundamental. Trabalho não é apenas atividade. Trabalho é responsabilidade. Ao longo da vida, Drucker observou empresas, governos, instituições e líderes. Mas, acima de tudo, observou pessoas. E percebeu que os maiores resultados não surgiam necessariamente dos mais talentosos. Surgiam daqueles que assumiam responsabilidade por aquilo que estava diante deles. A partir da sua trajetória, alguns ensinamentos se tornam claros e extremamente relevantes para qualquer pessoa que deseja viver com excelência. Ensinamento 1. Responsabilidade vem antes dos resultados.
Drucker percebeu que resultados consistentes são consequência de pessoas que assumem responsabilidade pelas suas decisões, compromissos e entregas. Ensinamento 2. Estar ocupado não significa ser produtivo. Muitas pessoas passam o dia inteiro trabalhando, mas poucas param para perguntar se estão trabalhando nas coisas certas. Ensinamento 3. Clareza precede excelência. Quando não existe clareza sobre objetivos e prioridades, o esforço se dispersa. A excelência exige direção. Ensinamento 4. Trabalho é uma forma de contribuição. Para Drucker, trabalho nunca foi apenas fonte de renda. Era uma forma de gerar valor para outras pessoas e para a sociedade. Ensinamento 5. Eficiência não substitui efetividade. Fazer algo corretamente é importante. Mas fazer a coisa certa é ainda mais importante. Muitas pessoas se tornam eficientes em atividades que não geram valor real. Ensinamento 6. Grandes resultados nascem de pequenas responsabilidades bem executadas. Excelência não aparece apenas em grandes projetos. Ela se revela na forma como alguém lida com tarefas simples. Ensinamento 7. Perguntas certas transformam decisões. Drucker ficou conhecido por fazer perguntas que geravam clareza. Perguntas simples podem mudar completamente uma direção. Ensinamento 8. Liderança é responsabilidade, não posição. Os melhores líderes que Drucker observou não eram definidos por autoridade formal, mas pela capacidade de assumir responsabilidade por pessoas e resultados. Ensinamento 9. O propósito organiza a energia humana. Quando existe clareza de missão, esforços deixam de ser dispersos e passam a trabalhar na mesma direção. Ensinamento 10. O que não é medido dificilmente é melhorado. Drucker acreditava que crescimento exige consciência. Aquilo que é acompanhado pode ser ajustado. Aquilo que é ignorado tende a permanecer igual. Ensinamento 11. Excelência construída através da consistência. Não são ações extraordinárias ocasionais que constroem uma vida relevante, mas decisões corretas repetidas ao longo do tempo. Ensinamento 12. O legado nasce da contribuição acumulada. Ao longo de décadas, Drucker influenciou líderes no mundo inteiro porque escolheu gerar valor continuamente. O impacto foi consequência da contribuição. Esses ensinamentos revelam que excelência não é um evento. Não é um prêmio. Não é um momento específico. É uma postura. Uma forma de enxergar o trabalho. Uma forma de lidar com responsabilidades. Uma forma de responder àquilo que foi colocado diante de você. Peter Drucker entendia que pessoas excelentes não são necessariamente aquelas que recebem as melhores oportunidades. São aquelas que fazem o melhor possível com as oportunidades que recebem. Porque quando alguém assume responsabilidade, passa a crescer. Passa a aprender. Passa a construir. E isso transforma não apenas resultados profissionais. Transforma caráter. Transforma liderança. Transforma legado. Ao longo da sua vida, Drucker mostrou que produtividade verdadeira não é fazer mais. É gerar mais valor. E gerar valor exige consciência. Exige direção. Exige compromisso. Porque no final, a excelência não é medida apenas pelo tamanho do que você faz. Ela é medida pela responsabilidade com que você faz. E diante de tudo isso, a pergunta final permanece. Você está apenas executando tarefas porque elas precisam ser feitas, ou está assumindo a responsabilidade de transformar cada trabalho em uma oportunidade de gerar valor, crescer e construir um legado duradouro?